Olá, pessoal, amigos do Correio Cast. Estou aqui retornando aos nossos episódios, às nossas gravações, depois de um período de férias, né? Que todo mundo precisa de férias. E assim, de última hora, tô recebendo aqui uma visita ilustre. Tô até nervosa, porque é uma celebridade, né, agora evangélica, né? Então, eu estou aqui com o pastor Rony, maravilhoso. Tá lançando um livro sobre a sua trajetória de vida. É muito inspirador, muito motivador, acolhedor. E a gente vai conhecer um pouquinho da história dele, que eu tenho certeza vai tocar todos vocês aí. Bem-vindo, pastor Rony. Eu que agradeço. Que prazer. Eu que agradeço. Muito bom poder estar aqui. E Guaxupé, né? Primeira vez que eu estou, acabei de chegar de Dubai, faz uma semana. Fiquei 2 meses em Orlando e Califórnia e São Francisco, depois Dubai. Cheguei, né? Estava com a Karina Bach, num grande evento em Dubai. E agora, Guaxupé, que Deus fez algo nesses 4 dias tremendo aqui. Que maravilha. E estar aqui no seu podcast é maravilhoso. Eu que agradeço. Obrigado pelas portas terem sido abertas, né? Porque quanto mais divulgar, quanto mais a gente Sim. poder falar do que Deus tem feito, do que Deus vai fazer ainda, é muito bom. Lógico, e que as portas estarão sempre Amém, abertas, viu? com certeza. O Rony, você está lançando um livro. Sim. Vamos começar assim, né? Você está lançando um esse livro. Fala um pouquinho. Na verdade, esse livro já é o 2º livro. O primeiro foi lançado por uma editora, Biografia, né? Eu estava num camarim de um canal de televisão fazendo um cabelo, na Nani Venâncio. E ali tinha uma pessoa no camarim e falou, olha, a gente ia fazer o livro do Bruno Galeasso, a gente quer escrever a sua história. Aí eu fiquei meio assim, aí foi escrito, chama Resgatados pela Fé. O livro vendeu muito. Quando veio na pandemia, ficou todo aquele tempo parado. Sim. Aí eu falei, não vou mais, deixa, se acontecer de novo, Deus vai permitir. Com a minha ida na Karina Bach, em maio do ano passado, que eu gravei, passou de 600 mil visualizações, é uma editora, quis lançar um livro meu, e aí eu assinei um contrato na Paulista, e o livro foi lançado primeiro lá em Orlando. Nossa. Aí eu fui para Orlando, lançamos no programa da Karina Bach, programa eu gravei 8 podcasts em Orlando, um canal de televisão, Connect Televisão de Orlando, e o livro foi lançado lá. Eu ainda não lancei no Brasil. O livro foi, depois que eu cheguei de Dubai, foi na igreja do pastor João, da pastora Cláudia, que o livro começou a correr, né? Então mas tá o livro fresquíssimo. Tá fresquíssimo, as pessoas podem comprar, né? Tá fácil de comprar pela internet. E o livro chama Um Podcast que Virou Livro. Porque foi através do podcast da Karina Bach. E ali dentro do livro tem algumas celebridades. Tem a Ronaldinha, minha amiga, que foi namorada do Ronaldo Fenômeno. Fez Playboy, filme pornô. Já gravou várias vezes o Super Pop. Agora a gente vai gravar o Ronivon. E aí ela tem um testemunho dela lá dentro. Ela dá um depoimento. Tem depoimentos de várias pessoas ali dentro. E a própria Karina Bach, que é uma querida. A Karina, você fez amizade com ela nessa época ou já tinha amizade? Aí em maio do ano passado, eu acabei indo gravar, não achei que ia repercutir tanto a minha história como repercutiu. E depois de um ano, eu tive um convite para ir para Orlando através de um empresário que me viu num evento. E aí eu falei, eu vou mandar uma mensagem para Karina. Karina, eu estou indo para Orlando. Ela falou, quero que você grave de novo. E dia 7 agora de julho entrou minha 2ª entrevista com ela. Eu vi. Que já está bombando aí também na internet. Tem sempre você assistir também o Alex Balaio, que é um podcast muito famoso em Orlando também, que está bombando aí na internet, né? Já cheguei no Brasil, já gravei alguns outros podcasts, né? Aqui em Guaxupé gravei ontem um podcast, hoje aqui. E assim, aí a Karina é uma querida, né? A Karina Bach. Nós acabamos se tornando assim, como se diz, amigos, né? Para mim é uma grande irmã, querida, maravilhosa. A assessora dela, a Karina Cima, que é uma linda assessora dela. E a gente acabou viajando junto e passando 7 dias juntos. Tomando café, almoçando, jantando e passeando em Dubai. E fazendo a obra. Então agora não tem mais como, porque aquilo que Deus acaba unindo, a gente sabe que Deus... Aí reforçou mais a amizade entre vocês. Porque é assim que acontece, Que né? bom. Deus vai fazendo conexões com pessoas. Porque foi através do podcast da Karina Bach que o pastor João e a pastora Cláudia assistiram. E aí eu vim parar em Guaxupé por quê? Porque alguém propagou, né, esse programa
E hoje estou aqui em Guaxupé. Então, Karina Bach é uma querida, para mim é minha irmã, que eu amo muito. Eu assisti ontem o podcast, né? São 3 horas quase de podcast, né? Você assistiu o último que eu gravei? Não, o último não, eu assisti o primeiro. Então você agora assistiu o último. O primeiro eu conto toda a minha história. Isso, muito toda a minha história, bacana, muito legal, história, né? E agora o último que eu gravei em Orlando, que foi um sucesso. E agora vai entrar o podcast da minha esposa. Então vai entrar agora que ela acabou de gravar. E da ex-Ronaldinha, Viviane Brunieri. Que quem quiser seguir também, vai entrar o podcast dela também. Certo. E assim, no começo da sua vida, conta um pouquinho pro pessoal que não te conhece. Não me conhece. Na verdade, vou pegar uns cafezinhos aqui porque é ao vivo. Vamos colocar. Vamos gravar, vamos deixar aqui, porque eu tomo um cafezinho. O cafezinho é bom. Café e cafuné não pode faltar. Isso é verdade, né? E eu sou apaixonada em café. E nem Wi-Fi, né? Onde a gente vai, não pode faltar. Wi-Fi, né? Não pode faltar. A minha história não foi uma história muito boa. Eu fui abusado sexualmente dos meus 5 até os meus 7 anos de idade por um tio. Depois fui abusado sexualmente por primos, vizinhos e homens casados, né? Aí, a partir dessa idade, dos 7, 8 anos, minha cabeça ficou bem, assim, eu fiquei muito mal. Guardamos esse segredo por mais de 30 anos, eu e a minha mãe. Não contamos pro meu pai, porque a minha mãe, a família dela era muito grande. E se contasse, isso ia acabar se tornando um transtorno na família, né? A gente vê muito hoje tem muita criança abusada sexualmente. Hoje ainda consegue chegar na mídia essas informações. Naquela época não chegava nada. Né? E sempre a vítima, às vezes, acabava sendo até, não, foi culpa sua. Né? Tem muito isso, e naquela época, os pais mandavam a gente muito pra casa dos avós, passar as férias, né? Sim. E ali, a minha infância não foi muito boa com meu pai. Meu pai ficou mais de 30 anos sem se falar comigo na mesma casa. Um bom pai para minhas irmãs, um bom marido para minha mãe, mas para mim, infelizmente, ele me deserdou. Né? Aos meus 7 anos ele queria que eu fosse médico, minha mãe queria que eu fosse cabeleireiro. E na verdade eu queria ser padre. Porque eu sempre tive uma fé. Sim. E sempre ajudei um padre do bairro, o padre Vitório, né? E eu ajudava muito ele. Só que quando o padre quis investir e que eu vi que eu tinha que estudar, aí foi aonde eu não deveria ter falado o que eu falei. Eu falei, nem que eu tenha que vender a minha alma pro diabo, eu vou ser artista. E ali começou um processo muito grande na minha vida, né? O meu pai sempre gritando na mesa que ia cobrar os pratos de comida que eu comia, sempre me amaldiçoando. E ali foi um processo muito difícil na minha infância, né? Porque um menino de 7, 8, 9, 10 anos, né? Apanhava muito nas escolas, tive que sair de escola, parar de estudar. O bairro que eu morava, meu pai era muito envergonhado. Era um preconceito. Não, se tornou um preconceito e, na verdade, eu falo que não existe destino, existe escolha. Se você escolher beber, você vai ser uma bêbada. Sim. Se você escolher ser um drogado, você vai ser um drogado. Se você escolher ser um homossexual, você vai ser um homossexual. E aí, por diante. Não foi escolha minha. Foi porque, verdadeiramente, tudo que aconteceu na minha infância acabou me levando para esse lado da prostituição ou do homossexualismo que seja. E isso, a minha vontade era de morrer. Tentei tirar minha vida, não deu certo, né? Foi pro lado de uma ponte. Sempre ouvi o diabo falar comigo, sempre ouvi a voz do Satanás: se mata, não tem jeito, né? Às vezes os demônios entravam no meu corpo, eu ia no cemitério falar com eles. Às vezes os demônios entravam no meu corpo, eu vestia uma roupa de noiva, saía pela rua vestida de noiva. Então, na verdade, eu estava dominado pelas trevas. Porque quando a pessoa não tem Deus, com certeza ela está aberta para o inimigo trabalhar. Você já viu aquele ditado? Mente vazia, oficina do diabo? Sim, muito. Então, era o meu caso, né? Uma criança amaldiçoada por um pai que tinha dinheiro, né? Faltou uma situação, amor faltou amor, faltou tudo. Então, pra mim, não tinha mais solução. Então, a minha vida foi assim, uma vida não foi fácil, né? Mas eu agradeço a Deus. Nessa época você abandonou a religião. Eu abandonei. Porque, como eu vi... Eu acabei abandonando porque... Você era bem presente na igreja, na católica, né? Muito. Eu era coroinha do padre. Isso. Eu era coroinha do padre, né? E foi influência da sua mãe? Não, ou de alguém? Ou você que se sentia bem? Não, aí o que aconteceu? Na verdade, quando eu abandonei... E abandonei porque eu fui pro mundo artístico. E aí já não tinha muito tempo. Eu entrei no meio da dança... Trabalhei com um radialista muito famoso,
né, aqui em São Paulo, que é o Altieres Barbiero, da Rádio América, né? Fiz parte do grupo dele. Então, às vezes a gente saía na sexta, sábado, domingo, fazer show nas casas noturnas. Tá. E fazia com as boletes do Bolinha, dancei numa noite pro Roberto Leal, pra Perla, pro Conrado, pras Patotinhas. Então, a gente vivia Você focou mais nessa área? nessa área e na área das passarelas. Depois eu fui ser destaque de carnaval, né, todos os anos. Depois eu fui pro SBT, gravar no SBT um programa chamado A Hora do Capeta com o Sérgio Malandro. Nossa. Depois saí do SBT, fui pra Record. E aí fui trabalhar com uma ex-paquita da Xuxa que chamava Andréa Veiga, né? Que tinha um programa chamado Pintando Set. E aí eu era um daqueles big boy, daqueles menininhos que ficava dançando atrás, né? Então a minha vida, ela começou a tomar um rumo do meio artístico. E muito né? cedo. E muito cedo, e na verdade eu voltei buscar a Deus, porque quando minha mãe quis me internar num hospício, e minha mãe já tinha me levado em tudo que você possa imaginar, desde psiquiatra, psicólogo, o que você possa imaginar, não teve solução, um pastor veio na minha casa. E naquela noite, das 10 da noite às 4 da manhã, eu fiquei endemoniado. Eu fiquei embrulhado num lençol. Eu dava soco em vidros, não me cortava. Cada legião de demônios que possuía o meu corpo pedia uma coisa: travesseiro, roupa, joias, perfume. Então eu fiquei embrulhado num lençol. E ali foi aonde eu fiquei liberto e eu pensei comigo, eu vou precisar buscar esse Deus, vou precisar ir para uma igreja evangélica para isso não acontecer comigo mais, porque eu tinha medo. E uma criança de 13 anos ainda é criança. E aí eu ficava assim, né? E eu comecei a ir para a igreja. Nunca abandonei, nunca desviei. Tive tudo para não ir mais. Porque, infelizmente, as pessoas não estão preparadas para receber pessoas como eu numa igreja. Uma prostituta, um homossexual, um travesti. Né? Falta o amor. Isso em todas as religiões, infelizmente. São poucas as igrejas que as pessoas têm amor por essas vidas. Eu mesmo, quando eu passo, eu vejo um cachorro na rua, eu dou comida. Eu vejo um morador de rua, eu paro para dar comida. Um catador de papelão, eu paro para dar dinheiro. Sim. Por quê? É o amor. E a Bíblia diz, né, que o maior mandamento é o amor. Então não adianta você viver aqui e você fazer tudo certinho. Eu sou uma pessoa boa. Jesus vai falar, não basta. Eu faço bem, não basta. Eu dou cesta básica, não basta. Se não tiver amor. Exatamente. E o mal das pessoas que hoje elas vivem em guerra, vivem em ódio, não perdoa. Por que os cânceres estão pegando todo mundo? Porque as pessoas não têm perdão. Meu pai me amaldiçoou durante 30 anos e eu abençoei a vida dele. Ele tentou me tirar do testamento, ele proibiu de ver minha mãe. Então, quer dizer, eu tinha tudo para ser uma pessoa amarga, ruim. Mas o que eu aprendi? Que ainda que ele me amaldiçoasse e eu abençoasse ele, os meus dias iam ser prolongados na terra. Honrar pai e mãe. Sim. Mas os filhos hoje nem honram pai e mãe. Você concorda? As mães fazem tudo para os filhos e os filhos crescem. Fica mal criado, desrespeita, rouba a mãe. Mata. Mata. Onde se viu? Né, quantas a gente já não vê aí? Daquela doida que tava presa aí, anos que matou pai e a mãe pra ficar com a herança. Pensa. Agora já tá solta. É. As pessoas ainda querem tirar foto com ela. As pessoas ainda acham que ela é uma artista. Eu não sei aonde é uma artista do crime. Só se for. Não é? Uma artista do crime. Porque pra mim a história dela não me interessa. Ela matou o pai e a mãe, né? E hoje ela é uma artista. As pessoas querem... Então, quer dizer, os valores mudaram. Demais. O que é certo ficou errado, o que é errado ficou certo. Por isso que nós estamos nesse governo que nós estamos. O errado é o que está lá, né? Por quê? O Brasil está afundando, as pessoas estão desempregadas, empresários estão perdendo, né? Uma cidade como essa, Guaxupé. Eu passei aqui, eu vi milhões de casas vendendo. Por que está vendendo? Porque as pessoas estão indo embora, as pessoas não têm dinheiro. E quem sobrevive? Quem nasceu ainda aqui vai sobreviver, mas quem veio pra cá não consegue ficar. Muitas pessoas ainda saem, né? Não sai. Você mencionou assim que foi expulso de 2 igrejas. Fui de 2 igrejas batistas. Primeiro, como que isso a primeira é porque... A primeira igreja que eu fui expulso é porque, na verdade, eu não ia largar o mundo artístico pra ficar na igreja. Começa por aí. A segunda é porque hoje não sou tão extravagante. Você me assistiu na Carina Bach, eu esqueci o meu chapéu, que meu chapéu é a minha marca, né? Mas eu era muito extravagante com roupas, né? Cores. Então as pessoas nunca estão preparadas mesmo. Então eu fui pedida para se retirar, né? E aí a igreja que eu não queria congregar, que era a última,
que eu queria era a Assembleia de Deus. Porque eu falei, essas irmãs do coque, das pernas peludas, eu não vou. E foi lá que eu parei. E lá que eu fiquei 17 anos, o pastor cuidou de mim e Deus fez uma grande obra para eu poder hoje estar aqui, né? Viajando para o mundo todo, Japão pela segunda vez, toda a parte da Europa, Turquia, Jerusalém, fazendo o quê? Contando a minha história. Contando a minha história. Porque eu fui 44 anos cabeleireiro de pessoas famosas, tive um dia da noiva maravilhoso, hoje mesmo cortei mais de 10 cabelos. Da minha chegada aqui em Guaxupé, acho que eu devo ter cortado uns 30 cabelos. Hoje cortei do pastor, cortei do filho, né, de muitas mulheres. Só que assim, hoje, onde eu vou, eu corto cabelo. Leva minha tesoura e meu pente. E aí, ali, você vai conversando. Vai conversando, a gente vai aconselhando. É uma terapia. Aí, na verdade, uma quer falar do filho que tá desviado, a outra quer falar da filha que entrou no lesbianismo, a outra quer falar do marido que tá traindo. E assim a gente vai aconselhando. Isso. Se tornamos um psicólogo do céu. Né? É o que a gente é, um psicólogo do céu, né? E quais que foram os maiores desafios que você enfrentou, assim, quando você decidiu seguir Cristo? Pra você? Eu acho que meus desafios ainda continuam. Continua, porque, na verdade, eu acho que todos os dias nós temos que matar um leão. Sim. Todo dia nós temos que derrubar um gigante. Cada um sabe das suas lutas. Você sabe das suas, eu sei das minhas. Sim. Mas os maiores desafios hoje, para mim, é poder realmente adentrar nos lugares que muitas pessoas não entram. Porque hoje no meio artístico eu ainda tenho entrado. Tem bastante acesso. Tenho bastante acesso. Estive agora há pouco tempo no avião, na primeira classe com o Zezé de Camargo. Ele entrou, sentou do meu lado, nós batemos papo, eu orei por ele, conversei com ele, né? O Super Pop, a Luciana Gimenez, né? Agora tô crendo que vou no Ronivon, porque a Karina Bach vai me colocar lá. O Sérgio Malandro, depois de todos esses anos que eu trabalhei com ele, né? Que eu gravei com ele, quando eu tinha 17 anos. Já se passaram mais de 30 anos. Agora eu fiquei sabendo que eles querem que eu vá no podcast dele, lá no Rio de Janeiro. Ele não é evangélico, porque o problema não é ser evangélico. Não, você concorda comigo? Isso são histórias de vida. Sim. Não é? Um dia um cabeleireiro que tinha inveja de mim falou assim, eu não gosto das suas fotos. Né, que tinha muitas fotos, assim, um tipo do museu, meu, né? Eu falei, sabe por que você não gosta? Porque você não tem história pra contar. Eu tenho história pra contar. Então eu coloco, eu gosto, eu tenho história. E qual é a sua história? Fala pra mim, qual é a sua história? Então, na verdade, os desafios pra mim, os maiores, é poder resgatar que nem eu fui lá na Califórnia, eu resgatei uma lésbica, casada com a esposa dela, há 10 anos, consegui tirar ela da casa dela, e ela ir para a igreja, e ela foi morar no motorhome lá na Califórnia. E se converteu. Na minha casa já cafetina, já morou, e hoje é pastora em Jundiaí. Garotas de programas, que hoje são levitas nas igrejas, casada com jogador até de futebol. Homossexuais e travestis, que veio de Nova York, hoje é casado e tá na igreja. Eu ponho pra morar na minha casa e eu vou resgatando essas pessoas. Ontem mesmo tinha um homossexual na igreja que eu preguei. Estava na primeira fileira. Então é assim, o amor por eles eu tenho. Eu sempre falo que ninguém nasce gay, ninguém nasce lésbica. Se torna. Mas eu nasci assim. Não, ninguém nasceu assim. A música da Maria Gabriela lá é mentira. Nasci assim, você não nasceu a nada assim. Você teve uma educação da sua mãe. Você teve uma educação do seu pai. Agora, se você desviou dos caminhos bons, aí é uma escolha sua. Então, na verdade, eu tenho um amor muito grande, né, pelos homossexuais, pelos gays, pelas lésbicas, né, pelos travestis. Mas a Bíblia é clara e ela diz, Jesus ama o pecador e não ama o pecado. Nem é por causa disso daí, porque a mentira é pecado. Você concorda? Sim. Falar mal dos outros é pecado, né? Roubar é pecado. Então, Deus está dizendo o quê? Que é pecado. Ele não ama o pecado, ele ama o pecador. Isso. Né? Ele ama o pecador. Então, é ladrão. É ladrão, tá. Deus ama o ladrão. Mas não ama o que ele está fazendo, quer roubar. Então, qual é a minha função hoje? É resgatar. São esses desafios. Por isso que eu sou chamado. Às vezes, muitos homossexuais me procuram, muitos travestis, muitas lésbicas, porque muitas falam, como que eu faço para sair dessa vida?
né? Porque é uma vida sofrida. É sofrida. Uma vida, não, uma vida que o povo não quer. Isso. Aqui, não sei, em Guaxupé, mas em São Paulo tem avenidas de travestis, de lésbicas, né? Lá em São Francisco, eu fui numa rua chamada Castro. Eu tenho um vídeo que você anda, que os homens e as mulheres andam pelados. Eu tirei foto, eu fiz filmagem deles nus. E lá, meia-noite, pode fazer sexo na rua. Oh. Então, você já imaginou que ponto que nós estamos? Que ponto que nós chegamos? Então, qual é a nossa função? Levar Jesus. Porque Jesus veio para todos. Sim. Ele não quer que ninguém se perca. Então, a minha função é propagar o evangelho. Propagar a palavra de Deus. Para quem quer. Para quem não quer. Isso. Quem não quer, a gente não pode fazer nada. Então, os meus desafios hoje não é fazer um corte de cabelo de Milão. Não é ir pra televisão falar de cabelo, de beleza. Porque isso aí eu já faço onde eu vou. Na África, eu perdi 18 quilos porque os feiticeiros põem feitiço na comida. E fiquei comendo abacaxi com água. Acabei de chegar na Venezuela. O pessoal passava com o cachorro morto em cima da moto. Nossa, e eu fiquei comendo mamão com água. Então, quer dizer, hoje eu tenho entrado em países pobres. Tenho dado até cursos de graça para eles aprenderem, né? Tenho falado de Jesus, resgatado almas, como ali na Venezuela, 55 pessoas aceitaram Jesus. Na África. Então, hoje, qual é a minha função? Eu sou o que vai levar as boas novas. A Bíblia ela é clara e diz, e você vai entender o que eu estou te falando, que antes de Jesus vir, João Batista, ele veio para quê? Ele veio para preparar a vinda de Jesus. Então, ele batizava o povo, né? Raça de víboras, vem se batizar, vem se arrepender. Só que ele está dizendo, estou preparando. E quando Jesus veio para se batizar, ele disse o que na palavra? Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. Ele falou assim, eu batizo com água, mas vem um que vai batizar com fogo, com o Espírito Santo. Sim. Então, João Batista veio o quê? Ele comia o quê? Mel, gafanhotos, sua roupa era de pelo, de pele, e ele ficava o quê? Lá, batizando o povo. Ele não tinha nada, não tinha uma casa, não tinha nada. Estava ali preparando a vinda de Jesus. Então, hoje eu me entendo que eu vim para falar que Jesus está voltando e que as pessoas procurem Jesus. Que as pessoas busquem. Porque a pessoa que ela pode ter tudo. O médico, ele pode ser médico, o melhor médico. No fim da vida dele, ele vai ter que ser tratado por um médico. Você concorda? Isso. Acabei mesmo agora, até amei de conhecer um juiz aqui da cidade. Dr. Milton Firkin. Acabei de orar por ele. A esposa dele? É, a esposa da Priscila, né? A Priscila, isso. A esposa dele. Acabei de orar por eles ali no salão que eu tava. Amei. Amei. Eles pararam, estavam passando com o cachorro, queriam uma oração. Então, olha aí. De graça recebemos e de graça a gente dá. Isso. Se a pessoa quer, a gente vai orar. É um juiz. Agora, quem é o juiz dos juízes? Jesus de Nazaré. Quem é o médico dos médicos? Jesus de Nazaré. Quem é o advogado? Jesus. Então, a gente pode até se destacar numa profissão, mas no final, o que prevalece é o que Deus é. Nós vamos precisar dele, porque desse ar, você sabe muito bem que no Covid, qual era o maior problema do Covid? Quem não tinha respiração, tinha que comprar aqueles aparelhos de ar. Agora, nós temos o ar de graça. Se Jesus resolver fechar o registro lá no céu do ar, acabou. Em 5 minutos está todo mundo morto. E nós não agradecemos nem pelo esse ar que respiramos. O mínimo, né? É o mínimo. Tá entendendo? Então, é isso que eu fico pensando. Jesus quer pessoas mais gratas. Né? Agradece pelo cabelo que tem, porque se você não agradece... reclama do meu cabelo, mas quantos estão no hospital do câncer sem cabelo? Sem cabelo, eu acho que eu sou isso. Mas quantos não tem perna, não tem braço, não tem olho? E tá reclamando do corpo, reclamando de tudo, do que Deus criou. Então vamos ser gratos, porque Deus gosta de pessoas gratas. A internet um pouco, as redes sociais, essa coisa, fantasia, né? Mostra só de um lado. Porque, na verdade... As pessoas às vezes se apegam naquilo, do lado. Porque, na verdade, as pessoas... Bonito da vida. Bonito da vida, assim, é uma mentira. É uma mentira, Você tá entendendo? Porque se eu colocar lá... Eu estava realmente em Dubai. Eu estava. Agora, tem gente que coloca foto, faz uma montagem que tá dizendo que tá lá... tô lá na França. Nunca nem foi, não foi nem do bairro. Uma mentira, entendeu? né? Tira foto no frente do iate, mas nunca andou no iate. Né? Posta foto com a esposa, deve ser que o casamento é uma benção, mas tá traindo. Então, a verdade é que a mídia é mentirosa. A mídia é mentirosa. E o que o diabo tá fazendo com as famílias é distorcendo através da mídia. As crianças, dizendo, as escolas...
Você não sabe que se você é homem, se você é mulher, você tem que experimentar os dois para ver o que você quer. E aí começa esses vocabulário, né? Todos, todes, né? Não pode mais falar gay, não pode mais falar nada, não pode mais bater em criança. Ué, quantas vezes eu apanhei? Quantas vezes você apanhou do seu pai? Sim. Agora não pode nem levantar a mão. Não. Não pode, então tá Tirando a tudo. autoridade, A né? mídia tá apresentando uma coisa falsa, uma mentira. E é por isso que eu glorifico a Deus, porque eu trabalho com a verdade e eu falo a verdade. Goste de quem gostar. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Sim. Agora eu vou falar. Eu sou essa pessoa que você tá me vendo aqui, a que você viu na Karina Bach, a que você vai ver no Ronivon, é a mesma pessoa. Eu não vou mudar, não tô aqui pra agradar ninguém. Eu tô aqui pra falar a verdade. E eu não vou viver de mentira. Porque eu já morei em 2 cômodos, o banheiro era lá na calçada, e hoje eu moro numa casa super grande, uma casa enorme, né, que era da advogada do Ratinho. E o que mudou a minha vida? Nada. Eu era feliz nos 2 cômodos e era feliz na casa grande. As coisas não transformam você. As coisas são passageiras. O que você precisa ser é verdadeiro. Né? Se você tá comendo feijão com farinha, coma feijão com farinha. Não fala que tá comendo caviar. Você tá entendendo? Se você tá comendo caviar, glória a Deus. Né? Glória a Deus, que bom. Mas o que fala a verdade. Gente, eu tô precisando de ajuda, eu tô passando por isso, por essa dificuldade, né? Mas as pessoas preferem pôr uma máscara, se vestir do que é bonito, pôr na internet, aí eu vou lá, olha, nossa, olha, eu queria causa ser igual inveja, ele. causa, né? Como a Karina Bach. O que ela falou? Quando ela precisava do corpo, da beleza, ela tinha posto coisa nos lábios, seio. Hoje ela tirou tudo. Hoje ela tá natural. Ela já não é linda, já era linda. Agora ficou mais linda. Porque ela não precisa de uma boca virada pra fora. Ela não precisa de um peito desse tamanho. A Viviane Brunieri também. Ex-Ronaldinha, foi namorada do Ronaldo Fenômeno. Fez Playboys, fez filme pornô. Hoje tá mais gordinha? Tá, mas tá feliz. Entendeu? Né? Vai tirar o silicone, vai emagrecer, tá emagrecendo, mas ela não precisa mais disso daí. Para mostrar para a sociedade ou para as pessoas, né? Hoje eles são felizes. Então é o que eu penso assim, eu não vou pôr máscara. As máscaras têm que cair por terra, né? A gente tem, na verdade, eu vou nas igrejas e às vezes Deus me usa para falar com as pessoas. Você tá fazendo isso de errado, tá fazendo aquilo. Tá fazendo. As máscaras estão caindo, né? E aí tem como sustentar muito tempo, né? Não sustenta, nada sustenta muito tempo. Que a Bíblia diz que tudo que está encoberto, uma hora Deus revela. Sim. Tudo que está em oculto, Deus traz à tona. Então não adianta a gente querer viver de uma falsidade, viver de uma coisa, né? Eu fui na Disney, né? Eu ganhei de presente. É tudo uma fantasia, é tudo uma mentira. Porque as princesas que passam na Disney, tudo aquilo lá, quanto que eles ganham pra ser aquilo ali? Sabe quanto? $14 por hora. $14 é muito pouco. É como se eles ganhassem, tipo... Nossa, é pouco mesmo. $10, R$50. Como se ganhasse R$70 por hora. Mas é a princesa. Tá enganando quem? As crianças. Quantas crianças... né? Quanto a Disney, a verdade, a Disney, ela é uma fábrica de fazer dinheiro. Porque a criança quer comprar o vestidinho da princesa tal, o bonequinho e não sei o quê, e não sei o quê. Só que quem faz o personagem tá sofrendo, não tá ganhando nada. Eu, como bailarino, se eu quisesse trabalhar na Disney, eu vou trabalhar, vou ganhar lá $15 por hora pra dançar. Agora, eu tô vivendo o quê? Passando uma fantasia para as pessoas. Eu tô vendendo um sonho, estou vendendo uma mentira. Porque verdadeiramente eu, como bailarino da Disney, tô sofrendo. Não tô conseguindo mal pagar minhas contas. É esse o problema. Exatamente. As pessoas vendem coisas que não existem. Muita falam aparência. de coisas... entendeu? Então é o que eu não gosto. É o que eu não gosto. E teve algum momento que você pensou em desistir de ministério? De desistir, não. Pregar, de tudo de desistir, não. Eu nunca pensei em desistir. O que está me cansando são as pessoas... que elas têm, que nem eu te falei, elas têm tudo e são ingratas. Elas vivem reclamando. Reclama de tudo. Porque você pode reparar, tem faltado comida na sua mesa? Não. Tem faltado roupa e sapato na sua casa? Não. E as pessoas estão insatisfeitas. Você pode dar um carro zero, pode dar um carro zero agora para a pessoa. Passou um ano, ela já está reclamando do carro.
Ela pode morar numa mansão com piscina. Daqui a pouco ela fala, ai, não consigo limpar essa casa é muito grande. Tá entendendo? Então, eu nunca pensei em desistir. O que me deixa triste é de saber que as pessoas não querem mudança. Elas preferem estar no erro, no pecado, que é mais fácil. É mais fácil, né? Agora, eu vou continuar pregando, porque na verdade não foi ninguém que me convocou para isso, foi Jesus de Nazaré, e com ele nunca tive problema, e ele me ama e me entende, então eu não vou deixar de trabalhar para o céu. Aí eu vou passando por onde Deus mandar, né? Agora, desistir de ir para a igreja, nunca vou desistir. Minha esposa é uma mulher que cuida muito da igreja. Não vou desistir de pregar o evangelho e não vou desistir porque a gente abre o olho, tem 20 anos. A gente fecha o olho, tem 40. Abre o olho, tem 60. Daqui a pouco, acabou. E o mais importante é o que a gente deixa em vida, né? Pronto, entendeu? Que é a verdade, né? Vou pôr mais cafezinho. Opa! Se dá um café, tá bom. Se tivesse ruim, já não tinha tomado, né? Tá vendo? Delícia. Isso que é bom. Eu que fiz. Ô, pastor, e assim, teve várias batalhas espirituais fortes, né? Que você enfrentou. Tem alguma experiência marcante que você pode contar pra nós? Você fala batalhas espirituais comigo ou com o que eu vi? Alguma coisa que você viveu nesse tempo todo. Eu sempre vivo, né? Alguma coisa que te... Você lembra mais? As batalhas minhas hoje, atualmente, é que o inimigo não vai desistir, né? Então, alguns anos atrás tentaram me sequestrar. Aí foi um amigo meu de 40 anos que tentou me sequestrar. Nossa. E a minha esposa ficou cega e sem paladar durante 40 e poucos dias, né? Já contrataram pessoas para me matar. São perseguições, né? Também já vi na África negra chegar, que não falava o meu dialeto, com um bebê morto no colo de 3 dias, e a gente orar o bebê ressuscitar. Ontem, na igreja do pastor João, uma mulher pôs muito sangue para fora de uma obra de macumbaria que foi feita para ela. Ela vomitou muito sangue e todo mundo ficou vendo. Então, as batalhas espirituais, elas existem. Elas vão existir para todo mundo. Constantemente, você tá entendendo? Se às vezes o inimigo não conseguir fazer algo com você, ele fala, então a gente vai fazer com o filho, com a filha, com o neto. Então sempre, porque você concorda? Se não consegue tocar em você e tocar no filho seu, você não vai sofrer? Se não consegue tocar no filho, mas toca no marido, não vai sofrer? Então o que acontece? O mal, a palavra diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então não adianta, as batalhas espirituais vão existir todos os dias. Todo dia que você levantar, você fala, Jesus vai na frente, né? Hoje as pessoas passam muitas batalhas financeiramente, passam muita fome, muita necessidade. Cada um tem uma batalha espiritual. As minhas são muitas assim, porque realmente eu mexo no vespeiro. E quando você mexe no vespeiro, o inimigo se levanta. Entendeu? Então todos os dias eu vou ter uma luta, vou ter uma prova, né? E assim, no caso dos homossexuais, como que a igreja pode acolher melhor essas pessoas? Assim, amando, acompanhando, né? Porque uma pessoa, você vê que na minha igreja tem pessoas que eram drogadas e hoje são casados, libertos das drogas. Tudo é o amor, tudo é o acompanhamento, porque não adianta, né? Não adianta eu querer te ajudar se eu não ficar perto de você. Para eu te ajudar, eu tenho que estar junto com você, eu tenho que andar junto, né? Nas horas mais difíceis que você tiver ali, nas suas lutas, eu vou te ajudar a sair delas, né? Então, os homossexuais ou as prostitutas, na minha igreja tem ex-lésbicas, tem ex-homossexuais, tem ex-drogados, mas tudo que eu e a minha esposa acompanhamos, nós não deixava sozinho. Nós tínhamos que todos os dias ir lá, vamos orar, vamos... E eles que procuravam vocês. Eles me procuram por causa das redes sociais. Muitos me procuram porque me vê o meu testemunho, né? Acaba me conhecendo através das redes sociais e aí querem saber. Às vezes eles querem saber qual é o remédio. Não tem remédio. O remédio é Jesus de Nazaré. Acabou. Você concorda? Se você tem um diagnóstico hoje de câncer, qual é o diagnóstico do médico? Você vai morrer. É o que você pensa. Né? Mas se você procurar Jesus, ele vai te curar. Na minha igreja tem 4 pessoas curadas de câncer o ano passado. 4. E tinha ali uma ali que estava até pra morte, mas acabou sendo curada. Então, é só procurar Jesus. Procurou Jesus, o que a gente não pode procurar é o quê? As coisas que não estão na Bíblia. As pessoas estão procurando coisas que não vai levar. Jesus já diz assim, ó.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então as pessoas preferem procurar uma obra de macumbaria, um centro do candomblé, um centro não sei do quê, preferem fazer simpatia ou qualquer outra coisa para arrumar, para conseguir a vitória ou conseguir a cura. Sendo que tá tão fácil. Se eu posso falar com o chefe, para que eu falo com o empregado? O empregado vai resolver meu problema? Não. Então fala com Jesus. Jesus é o chefe. Olha, Deus, eu tô passando por isso. Jesus vai resolver. Então, eu vejo que muitos deles acabam sendo resgatados. Na minha igreja tem um que era casado. Eu tirei ele para morar na minha igreja, tirei para trabalhar no meu salão. Hoje ele é casado com uma moça, tem um filhinho, Pietro, o Ricardo Cabral, né? Ele é do coral da minha igreja e do louvor da minha igreja. E foi curado, foi sarado, mas eu tive que acompanhar. Então o amor ainda é o maior remédio e Jesus em primeiro lugar. E o senhor acredita que é possível viver uma vida de fé mesmo assim, enfrentando conflito interno sobre identidade? Claro, com certeza, né? Hoje a depressão, tem muita gente com depressão, síndrome do pânico, muita gente com medo, né? A fé, ela diz assim, né? E se você... A sua fé tem que ser igual ao tamanho de um grão de uma mostarda. Se você usar a sua fé, as coisas vão acontecer, né? O próprio Jesus mostrou em várias passagens através da fé. Uma água que foi transformada em vinho, os pães e os peixes que foram multiplicados, o próprio Moisés, quando clamou Jesus, bateu na rocha, saiu água, né? Tocou nas águas, o mar se abriu. Tudo é fé. Então, se você tem fé, põe ela em ação. A fé move, a fé transforma. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Eu tenho fé. A gente, né, uma das marcas da sua pregação e tudo, a questão do homossexualismo, e eu não tenho como não falar, porque eu faço parte da associação do movimento LGBT de Gospé, tenho vários amigos, né? Homossexuais. Então, assim, quando você fala da cura gay, tal, mas a pessoa vai deixar de ser homossexual ou ela faz uma escolha, não quero mais seguir nesse caminho. Porque você concorda comigo? Ela faz uma renúncia. Vamos dar um exemplo. Uma renúncia. Vamos dar um exemplo. Você fuma, você é uma pessoa fumante. Aí você adquire um problema sério, você vai no médico. O médico vai falar o que pra você? Ó, se você quiser viver, você vai ter que parar de fumar. Mas se você quiser morrer, você fuma. Qual que você vai escolher? Parar de fumar? Parar de fumar. Algumas pessoas Você tá entendendo? isso, Mas né? tudo bem. E outras escolha. Escolha. Você tá entendendo? Os gays, os homossexuais têm que querer. Tem que querer. É difícil? E quem falou que era fácil? Quem falou? Jesus resgatou uma prostituta chamada Raabe, de uma cidade de Jericó. Você tá entendendo? Quantas não chegou... Uma mulher em adultério, foi pegar em adultério, o povo ia tacar pedra nela. Jesus falou que atire a primeira pedra que não tem pecado. E ninguém atirou. Então quem sou eu pra julgar? Quem sou eu pra falar? Agora, se a pessoa quer, então a gente vai mostrar o caminho. Isso. Você concorda? Se eu sou médico e falo pra você, ó, você vai ter que tomar 3 vezes o xarope por dia. Aí você fala, tomou 2 dias? Ah, tô bem, não vou tomar mais. A tosse vai voltar. Na sua opinião, você acha que essas pessoas gays, igual eu tenho muitos amigos que são religiosos, têm ali os momentos de orações, vão... Só que assim, não tem acolhimento nas igrejas. Não tem acolhimento e precisa ter. Eles querem participar. Então, esse é o problema. Eles já têm o preconceito ali da família, no trabalho. Aí quando procuram um apoio religioso, não tem. E aí fica difícil. E é criticado então, e tudo. Que é o diferencial da minha igreja. Eu já recolho, eu já ajudo. Agora mesmo chegou um homossexual lá, um maquiador famoso, Tiago, e ele falou, eu não quero mais essa vida pra mim. Vocês vão me ajudar? Vamos te ajudar. Como? Orando, participando, não abandonando. Dando amor e mostrando o caminho da verdade. É fácil? Não é fácil. Jesus chamou 12 na mesa. Resolveu fazer o quê? Vender Jesus por algumas moedas. O traidor do Judas. Ele não estava na mesa com Jesus? Ele não sabia qual era o caminho? Sabia qual era a verdade? Sabia. Mas qual foi a escolha dele? E o que aconteceu com ele quando ele vendeu Jesus? Foi Jesus que matou ele? Ele próprio se matou, se enforcou. Mas você, então, lá, sua igreja é acolhedora desse pessoal? Não, é acolhedora. A igreja do Pastor você João... Não é preconceituoso, não tem preconceito. Não. Se a pessoa só quiser participar do culto? Pode participar à vontade.
Não pode tem participar, essa coisa, não tem essa assim, coisa. Não vem aqui que eu vou te curar. Não, porque eu não vou poder dar cura. Quem transforma é Jesus. Nada o homem pode fazer. Nada, quem faz é Jesus. É ele que vai fazer no tempo dele, na hora dele. Eu só vou encaminhar. Se você vai trabalhar numa empresa, qual a obrigação quando você é contratada? Alguém te ensinar o trabalho. Sim. Ó, eu vou te ensinar o trabalho por um mês. Depois, quem tem que fazer o trabalho? Você. A minha obrigação é ensinar a pessoa. Depois, ela vai caminhar, vai ser curada e vai começar a resgatar as mesmas pessoas. Se era drogado, vai resgatar os drogados. Se era ladrão, vai resgatar os ladrões. Continua o trabalho. Se era homossexual, vai resgatar. Se era lésbica, vai resgatar. Então, esse é o meu trabalho. Eu não vou querer que chegue na minha igreja e já vou ficar expulsando demônio, vou ficar falando na cabeça. Não, porque não foi assim comigo. Não foi assim comigo. Por isso que eu fui expulso de 2 igrejas. Por quê? Por causa do meu jeito, por causa que eu tava no mundo artístico, porque eu andava com roupas bem extravagantes. Então, só que o meu caso, eu olhei pra quem? Você pra sofreu Jesus. tudo isso, então hoje você não tenta não fazer a mesma coisa, né? Pelas igrejas que eu passei, eu procuro não cometer os mesmos erros que cometeram comigo. Você concorda? Fechar as portas. Se eu fosse pai de um filho hoje, o que eu iria fazer pro meu filho? Tudo aquilo que o meu pai fez de ruim pra mim, eu não ia fazer pro meu filho. Você concorda? Lógico. Você já viu quando a mãe fala assim, filha, a mãe tá te dando esse conselho, porque a mãe já passou por isso. Agora, a filha ouve se ela quiser, se ela não quiser. Quantas não estão grávidas e abandonadas aí no mundão? Muitas. Quantas mães já não passaram por 1, por 2, por 3 casamentos? Né? Passaram, né? A Gretchen, 16 casamentos. Aí tem uma filha lésbica, a Tami. Será que essa Tami, será que ela entrou nisso porque ela quis ou porque ela tem um histórico já de família, de mãe doida? Você tá entendendo? Entendi. Então a gente tem que entender isso daí. Quando a mãe ou um pai quer o melhor pro filho, ele fala assim, porque eu já passei por isso. Entendeu? Eu tenho autoridade, legalidade pra falar daquilo que eu passei. Você tá entendendo? Isso. Agora, eu não vou falar de uma coisa que eu não sei. Se você me der 20 cabelos agora, eu corto em 1 hora. 20 cabelos, por quê? Eu estudei pra ser cabeleireiro. Eu sei do que eu tô falando. Agora, eu não vou fazer uma coisa daquilo que eu não sei. Agora, de uma coisa certa. Eu só ensino. Quem faz é Jesus de Nazaré. O dono do milagre é ele. Seu instrumento. Instrumento. O vaso. Se colocou à disposição de fazer Como tem muitos tudo isso. padres falando a verdade. Desculpa falar. Não sei nessa cidade, mas quantos padres não falam hoje sobre a idolatria? Quantos padres hoje não falam para não adorar imagens? Né? A Bíblia do católico está dizendo lá. Não dobrei seu joelho diante de imagens e esculturas que tem ouvido, não ouve, boca não fala, olho não enxerga, mão não apalpa e pé não anda. Tá falando na Bíblia do católico. E quantos padres que eu já conheci que falam a verdade? Agora, os católicos vão gostar? Não vai gostar. Mas você tem que falar a verdade. Que os idólatras não vão herdar o reino dos céus. Agora, vamos entrar nesse assunto que eu não queria entrar, mas eu vou entrar. Por que a Aparecida do Norte não fecha? Porque é um comércio, é vinda de santos. Você sabe que eu tenho uma mulher que ela se converteu porque ela queria uma santa do tamanho que ela queria. E aí ela foi procurar, não achou a santa na Aparecida do Norte. E aí ela foi falar, vai ali, o homem faz. Aí chegou lá, falou pro homem assim, ó, quero uma santa assim, do tamanho assim, vou fazer pra você. Fez. E ela ficou sentada esperando o homem fazer a santa. O homem fez a santa. Quando o homem fez a santa, que a santa saiu do forno, saiu com um olho errado. Aí ele falou, saiu errado. Pegou aquela imagem, jogou lá num bando de coisa, de gesso, e ela gritou, o que você tá fazendo com a minha santa? Ele falou o que pra ela? Ó, desculpa, se a senhora acredita, aí é um problema da senhora. Eu só trabalho, eu só fabrico. Então esse é o problema, que os padres estão pregando as verdades, muitos estão sendo excluídos. Muitos estão sendo excluídos das igrejas católicas porque estão pregando a verdade, porque é um comércio. Como tem pastores que fazem comércio da palavra de Deus, tem pastores que fazem comércio, leva o sal, leva o óleo, leva a rosa, leva não sei o quê. Tudo, né? Vende tudo. Almofadinha que vai fazer você sonhar com... E aonde está na Bíblia isso? Aonde está? A Bíblia tá lá clara. Os mentirosos ficam de fora, os afeminados, né? Os que mudam, mulher vira homem vira mulher, os idólatras. E ali tem um monte de coisa. Tá na Bíblia do católico, tá na Bíblia do crente. Agora, se a pessoa quer pular essa página, já é um problema dela.
Eu tô aqui para falar a verdade. Quem morreu na cruz foi Jesus de Nazaré. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Acabou. Fora disso, é mentira. Se você for no túmulo do Buda, ele morreu. Se for no túmulo de Maomé, ele morreu. Agora, vai no túmulo de Jesus, onde eu fui em Jerusalém, se ele tá lá. Não, tá escrito assim, ele vive, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele está vivo. Os outros deuses, a Bíblia diz que todos terão que se dobrar diante dele quando Jesus voltar. No Japão, eu estava no Japão, quantos japoneses convertidos não tem lá? Milhões. Mas lá é uma terra de terremoto, porque lá não é o budismo, lá é a feitiçaria, as pessoas querem se matar, deuses, dragões. Vai na Índia, eles adoram vaca. Você tá entendendo? Agora, a gente tá o quê? Para aplainar, mostrar o verdadeiro caminho, mostrar quem é Jesus de Nazaré. Gostou? Gostou. Gostou, não gostou? Eu vou falar, porque a verdade é essa, é a palavra de Deus que é a nossa bússola. Ela não é um livro que você compra, que você tem na sua estante. A Bíblia fechada é apenas um livro, mas ela aberta é a boca de Deus. Tudo que você quiser na sua vida, se você for na Bíblia, tem a solução. E o que está se cumprindo? O que Jesus falou? Quando vir terremotos, quando pais contra filhos, filhas contra pais, quando você vê coisas absurdas, é o sinal que eu estou voltando. Covid. No Egito foi quantas pragas? É uma praga que veio. Matou quantas pessoas? Pergunta pra mim se até hoje eles sabem o que é o Covid. Ninguém sabe o que é Covid. Um falava que era pelo toque, outro falava que não podia ficar perto. Quantos não saíram de casa, morreram? E quantos saíram de casa, que nem eu que saí, fui pregar, fui para tudo que é lugar, não usava nem máscara, sobrevivi. Porque a praga Jesus mandou para ver se o povo, a nação, o mundo entendesse. Mas o mundo não entende. Não entendeu. Muita gente melhorou e muita gente piorou. Você está entendendo? Então é esse o problema. A Bíblia ainda é o livro mais vendido, que é a palavra de Deus, e ela é bússola para todo mundo. Agora, os outros deuses, se a pessoa quer adorar a vaca, se a pessoa quer adorar lá ser o São Benedito, eu vou pedir pro São Benedito para me casar. Quem vai te casar é Deus. Aonde o São Benedito vai te casar? Entendeu? Aonde o São Jorge é dono da lua? Nunca foi. Não está na Bíblia. Quem criou a lua foi Deus, quem criou o sol foi Deus. Então as pessoas, elas estão cegas. E hoje o que eu acho lindo na Igreja Católica é que os padres estão falando a verdade, estão abrindo a boca, né? Como eu sempre falo, existem pastores errados, muitos que estão envergonhando a palavra de Deus aí, como tem padres também, né? Como você vê, hoje você vê muitos padres na pedofilia, né? Muitos pastores em adultérios. Agora, você presta conta com Deus da sua vida e eu presto da minha vida. E eu não posso prestar suas contas. Se você quiser fazer errado, você pode fazer. Se eu quiser fazer errado, eu posso fazer. Mas se a gente pode fazer certo, vamos fazer certo. Então, hoje eu procuro fazer certo. Ainda que todos a Bíblia diz que são pecadores. Não tem ninguém que não é pecador aqui na Terra. Mas a gente vai procurar fazer certo. Se está falando que os mentirosos não vão herdar o reino dos céus, então não vamos mentir. Tem mentirinha e mentirão? Tudo é mentira. Se eu falar assim, filho, vai lá falar que o papai não está. Tô mentindo, eu tô? Tá entendendo? É a mesma coisa. É a mesma coisa. E como que a oração e o jejum fazem parte da tua rotina? Da minha rotina faz muita parte, né? Eu gosto muito de oração, porque a Bíblia diz que cascas de demônios só saem com jejum e oração. Então, quando você quer uma vitória para sua vida, para sua saúde, para alguém da sua casa, para alguma coisa, é só você jejuar e orar. O meu jejum é um pouco estreito, né? Porque eu, às vezes, fico dias só na água, né? O máximo que eu bebo é um café sem açúcar, uma água com limão, né? Agora eu comecei um jejum de açúcar até janeiro. Não posso beber suco. Mas assim, às vezes acontece, né? Mas eu digo assim, arroz. Faz 11 anos que eu não como arroz. E é o que eu mais amo de comer, é arroz. Então Deus vai cobrando de mim como vai cobrar de você alguma coisa, né? Mas o jejum para mim faz parte da minha vida. E a oração faz parte da minha vida. Porque sem oração eu não chego em lugar nenhum. Sem jejum também eu não consigo nada. E que mensagem que você deixaria para quem ainda está preso no passado?
Tá preso no passado porque o inimigo prendeu no passado. Porque o Senhor diz assim, ó, aqueles que querem Jesus nascem de novo. Nova criatura é. Então, se eu nasci de novo, aquele velho Rony morreu. O Rony bailarino, o Rony da televisão, o Rony da prostituição, o Rony do homossexualismo foi enterrado. Pra que eu vou viver do passado se eu tô no presente? E pra que eu vou ficar me preocupado com o passado se o futuro pertence a Deus? Então, na verdade, o que eu falo é que quem vive no passado, tá preso, tá enjaulado, está acorrentado pelas mãos do inimigo. Porque se você está vivendo num passado, porque eu sofri nisso, a minha mãe era prostituta, minha mãe não deu certo no casamento, por isso que no meu não deu, você está preso no passado. O que você tem que fazer? Não, meu passado já passou. Novas coisas Deus vai fazer na minha vida. E você começar a profetizar. A minha mãe não foi feliz no casamento, mas eu vou ser. A minha mãe foi prostituta, eu não vou ser. O meu pai foi preso e ladrão, eu não vou ser. Então as pessoas estão presas porque elas querem. Porque o inimigo tem acorrentado pessoas no passado através... Se eu tivesse hoje vivendo no meu passado, eu não estaria aqui. Porque eu fui abusado sexualmente na minha infância. Eu passei por vários abusos, passei por várias coisas. Então, se eu for aprendendo isso daí, eu não vou viver. Você está entendendo? É. Então, o que eu quero? Coisas novas. E com Jesus, tudo se faz novo. Então, a mensagem que eu quero deixar para as pessoas é que elas se desprenda. Se desprenda. Seja do que for. Não importa a história, não importa. Que tem gente que não tem nem história. Mas está presa na depressão, na tristeza, na angústia. Tem pessoas que não perdoam. Está presa por não liberar perdão. Tem outras que estão presas, cada um está preso em alguma situação. Se desprenda, deixa Jesus entrar, deixa Jesus fazer. Fala, Jesus vai na frente, vai quebrando os ferrolhos, vai cortando todo o mal, vai arrancando, porque igreja é um hospital. Jesus fala assim, eu não vim para os sarados, eu vim para os doentes, algemados, cansados. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, né? Então as pessoas têm que querer, têm que vir. Eu que não vou para psiquiatra, você entendendo? Porque o meu problema não é um psiquiatra. Às vezes eu falo assim, o mal das pessoas hoje é o tal de coach, né? Tudo é coach. Precisa de uma palavra de coach. Que palavra de coach? Precisa de Jesus. Olha a vida do coach primeiro. Tem a vida do coach. Né? Que tá ganhando dinheiro em cima das suas custas, que você tá acreditando. Entendeu? Não vai ter nada de coach. Tá Jesus de Nazaré ali, ó. Todo dia é só clamar ele, orar o Pai Nosso, que é a única oração que Deus deixou, que foi o Pai Nosso. E as pessoas mal oram o Pai Nosso. Já está dizendo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade. Aonde? Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, e nos livra de todo mal. Olha aí. Pronto. Acabei de fazer uma oração que Jesus deixou na Bíblia. E aí já está dizendo tudo. Que aí, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, no vale da sombra da morte, eu não preciso temer. O Senhor é o meu pastor, nada me vai faltar. Não vai me faltar saúde, porque eu vou ficar doente. Não vai me faltar carro bonito, não vai faltar nada. Né? Porque quem Jesus ama também morre, também adoece. Mas só que se você estiver com Jesus, você vai passar pelo vale da sombra da morte. Você vai passar, ele vai estar contigo. O que ele diz todos os dias? Na Bíblia está escrito assim uma palavrinha para você. Não temas, eu sou contigo. Não temas, todos os dias, não temas, eu sou contigo. Agora, as pessoas, elas não tomam posse disso. Elas preferem tomar posse de qualquer coisa, menos disso. Preferem ir para o coach, preferem ir para a psicóloga, ir para o psiquiatra, tomar remédio de depressão, se encher de medicamentos, se encher de coisas que não vai levar a lugar nenhum. Porque o final é com Jesus de Nazaré, ele que resolve tudo. E quando você começou a pregar desse jeito fora do convencional, como é que foi as críticas? Eu acho que eu sou fora da casinha até hoje, né? Eu acho que eu sou fora da casinha. Mas às vezes é isso que as pessoas querem. Porque você é muito transparente, você é muito verdadeiro. Né? Eu acho que as pessoas sentem falta disso As pessoas não estão muito acostumadas. Mas também eu agradeço a Deus porque Guaxupé
Já tô voltando em outubro. Ah, que bom. Tô voltando em outubro. Ótimo. Porque já tem uma igreja gigantesca que me quer, já tem outros lugares que me querem. Por quê? Porque eu vou fazer o que Deus quer. Então eu sou um pouco fora, porque eu não vou seguir um padrão. Eu não vou agradar o empresário que tá na minha igreja porque ele é empresário. Eu não vou agradar o dizimista porque ele é dizimista. Eu não vou agradar o artista porque ele é artista. Eu não vou agradar. Eu vou falar a verdade. Se ele tiver errado, eu vou falar que ele tá errado. Se ele tiver certo, eu vou elogiar. E é assim que é a minha pregação. Jesus pregava como? Pregava simples. Jesus, onde ele passava, ele resolvia os problemas de todo mundo. Todo mundo. Tá entendendo? E quando as pessoas tentavam não acusar, quando as pessoas tentavam acusar, ele ia lá e falava assim, pai, quem é você? Né? Quantas vezes Jesus mostrou na palavra dele que situações que pessoas, né, queriam fazer ou preparar uma forca, ele ia lá e falava, peraí, não, tá errado, vou fazer o que é certo, né? E aí o que eu vejo, que Jesus também cuspia na lama, afiava no olho do cego, né? Jesus, foram cobrar os impostos de Jesus, Jesus falou pro discípulo, vai lá, tire a moeda da boca do peixe, paga o meu imposto e o seu. Agora vamos dar um exemplo. Se eu for pagar o meu imposto hoje pro governo, eu vou no banco tirar o dinheiro, concorda? Sim. Eu vou na boca do peixe? Não, mas Jesus era diferente. Jesus cuspia na lama e enfiava no olho do cego. Então, eu penso que é o diferencial, que a gente tem que chocar as pessoas, dar um choque nas pessoas. Dá um choque. Que eu falei ontem para um homem na igreja. Falei, você maltrata a tua mulher. Não tem problema. Continua maltratando. Porque aí Deus vai te matar e vai dar um novo marido pra ela. Pronto. Não valoriza a mulher, Deus põe outro marido, concorda? Tá resolvido. Você concorda? Ai, meu Deus do céu. Mas, Rony, é muito bacana tudo isso, assim. E como é que você lida com essa fama sua, com tudo isso? Olha, na verdade, hoje, eu já nem ligo mais pra isso. Porque eu falo que eu saí do palco pro púlpito, né? Tem muita gente que tá no púlpito, no altar e quer ir pra fama. Hoje já não quero mais isso daí pra mim, porque já não fazem mais parte. Eu quero entender que a Bíblia diz que por onde Jesus passava, a fama corria. Então eu quero entender que eu, como testemunha de Cristo, como alguém que está na terra, a função do céu, por onde eu passar, a fama vai percorrer. Aqui teve um profeta, aqui teve alguém que orou e Deus curou, né? Como essa mulher que pôs sangue antes pra fora, tudo lá, e foi curada, né? Essa semana, uma mulher teve um bebê, foi entubada, o SINS parou, eu orei, falei assim, ó, Deus manda falar que 7 dias ele tá visitando o hospital, já saiu da intubação, o rim já voltou a funcionar. A fama percorre por causa de Jesus, não por causa da gente, né? A Bíblia diz que a glória dele, não nossa, que diminua a gente, que ele apareça. Então, pra mim, tá ótimo. Tudo é pra ele, tudo é pra glória dele. E por onde eu passar, eu vou ser só um mensageiro das boas novas, né? Vou ser um mensageiro do príncipe da paz, né? Do alfa e o ômega, né? Do primeiro e do último, que é ele. Então, pra mim, hoje, eu sou grato, porque se eu tô aqui, num podcast, falando de Jesus, com certeza vai percorrer. Então, essa fama é boa. Eu não quero a fama do bailarino que eu dançava pros artistas, a fama quando eu era Big Boy no Pintando 7, ou com o Sérgio Malandro, a fama que eu saí em revistas de cabeleireiro com secador, o cabeleireiro famoso, maquiou Chitãozinho e Chororó, Zé de Camargo Luciano, Fafá de Belém, Rosemary, Vanderlei, Amado Batista, Padre Marcelo. Essa daí já passou. Essa daí pra mim não interessa. Agora, a de hoje me interessa, porque enquanto Jesus está sendo glorificado, a fama está percorrendo todos os cantos do país, do mundo, né? Cada lugar que eu vou, eu tenho falado de Jesus e as pessoas precisam conhecer a minha história, porque a história minha foi tão ruim que hoje está salvando almas, está salvando vidas. E né? essa falta das pessoas dar o testemunho de vida, Precisa. Muitos escondem o testemunho, né? Esconde, mas que nem que eu quero trazer aqui, a ex-Ronaldinha, a Viviane Brunieri, foi namorada do Ronaldo Fenômeno. Ela é muito famosa e ela não esconde nada, né? Karina Bach não esconde nada. Tá ali, até porque se você entrar na internet você encontra tudo dela. Mas ela não tem vergonha de falar de quem ela foi, a atriz que ela foi, o que aconteceu, né? Porque infelizmente hoje muitos artistas fazem pactos com Satã
para poder ter fama, né? André Surak foi para a igreja, saiu da igreja, envergonhou tudo. Gretchen dizia que era crente, mas tá lá rebolando piripipi até hoje. Piripipi é de quando eu tinha 7 anos de idade, ainda continua cantando piripipi, você tá entendendo? Mas aí, esse tipo de fama, porque tem gente que não consegue sair da fama do mundo, né? Não consegue largar, né? Às vezes vai pra Jesus, a primeira oportunidade tá lá no carnaval pelada, dançando. Tá lá mostrando tudo o contrário. Essa fama eu não quero mais. Lidar com essa fama atual de um homem de Deus, de alguém que foi resgatado da prostituição, de alguém que foi abusado sexualmente, mas hoje é bem casado há 38 anos com a pastora Lurdinha, que a minha esposa é maravilhosa, né? Essa fama eu quero. Por quê? Essa fama já não é terrena, é uma fama do céu. Ei, é algo que Deus está propagando, é Deus que está soprando o meu nome, é Deus que está fazendo, né? A gente vê muitos milagres através dos discípulos de Jesus. Muitos. Paulo foi tantos milagres. Pedro, Tiago, Mateus, quantos, né? Josué e Caleb, Moisés, Abraão, Rainha Esther. Todos não eram propagados? Todos eram, porque tinha fama, mas a fama do céu. Aquela fama que Jesus sopra. Essa fama eu sei lidar. Porque quando as pessoas te idolatram, aí você fala assim, idolatria não é de Deus. Nem sempre idolatrar é um santo. Da pessoa idolatrar você. Então eu já saio de cena e falo, não, deixa Jesus, né? Então a gente, hoje eu sei lidar com esse negócio. Eu sei lidar. Porque hoje eu quero ser simplesmente o servo, o Rony Oliveira, né? Pra mim diferente, né? Hoje eu tenho vivido dias tão maravilhosos, viagens tão lindas, lugares tão lindos que eu tenho ido, como aqui a cidade de Guaxupé, né? Eu dei risada, que a pastora que ela falou assim, nossa, falou pro pastor João, você acha que ele tá lá em Dubai, ele vai vir pra Guaxupé, né? Mas veio, do nada, eu tava até uns dias atrás ponhando mão em lugares de ouro, comendo doces de ouro, com ouro, café com ouro, e hoje tô em Guaxupé, e amei Guaxupé. Qual a diferença? O que importa é eu trazer Jesus para essa terra. Né? E essa fama, para mim, eu gosto de ser muito carinhoso com as pessoas que compram meu livro. Hoje mesmo no salão de beleza, tu quer tirar uma foto, quer tirar uma foto. Pode tirar, isso aí não vai mudar a minha história. Eu tirar uma foto, né? A pessoa me marcar, ou me seguir nas redes sociais. Sou grato aos meus seguidores, que através do programa da Karina Bach eu ganhei muito seguidor, no TikTok, né? Tô crendo que ainda Deus vai me levar nesse programa do Rony Von, que eu amo o Rony Von, né? E assim, então por onde eu passar, eu sei lidar com essa fama. Pra mim é diferente, porque você concorda comigo? Um dia eu tô aqui em Guaxupé, né? Aqui junto com vocês, tomando esse café maravilhoso. Amanhã Jesus pode mandar eu ir pra onde? Pra África, aonde nem água para tomar banho tem, água barrenta, aonde rato, mosca, pulga e pernilongo é o que toma conta do país. E quantas vezes lá eu não podia comer porque não tinha o que comer, né? E eu vou ser a mesma pessoa, né? Exatamente. Eu vou saber lidar tanto na fartura como na escassez. Então, para mim, tá tudo bem. Pastor, deixa assim uma palavra final para quem está assistindo a gente aqui, precisa de esperança, tá meio perdido, alguém que está passando por algum conflito. Deixa uma palavra de esperança. Olha, eu creio que toda a palavra de Deus, né? No momento que você abre a Bíblia, ela já vai falar com você, né? Mas o que eu quero dizer é que na cidade de Guaxupé existem muitas igrejas abençoadas. E que as pessoas procurem uma igreja, porque ainda há tempo. Jesus está dizendo assim, que ele está voltando. Enquanto ele não voltar, as portas das igrejas estão abertas para quem quiser. Mas as pessoas preferem entrar por uma porta de um shopping, de uma loja, de um boteco, de uma balada, de qualquer coisa, menos por uma porta de uma igreja. A pessoa tem tempo para ir em tudo, mas quando chega a ir para Jesus, tá frio, tá calor, tô com dor, tô cansado. Então, as pessoas precisam entender que na cidade de Guaxupé, em qualquer canto da terra, vai ter uma igreja, um hospital. E que se as pessoas chegarem ali, não importa como elas vão chegar. Pode chegar com câncer, com o casamento destruído, nas drogas, na prostituição, no homossexualismo, no lesbianismo. Chegou. Jesus vai ter solução. Jesus vai tirar da depressão, da angústia, vai tirar do choro, né? Da vontade de se matar, de morrer. Então, que as pessoas possam procurar Jesus de Nazaré.
Ele, o único, aquele que não está pregado numa cruz, aquele que ressuscitou, aquele que está sentado no trono e aquele que está às portas, que a Bíblia disse, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele está voltando. Eu falo que o maior pintor é Jesus de Nazaré, porque cada dia o céu está de uma cor, o pôr do sol está de outra, né? Eu moro um pouco na praia de Santos, então cada dia eu vejo uma coisa, eu falo, Jesus, nada é igual. E Jesus fala assim, ó, você imagina o que eu estou preparando para cada um que me quiser aqui no céu. Há uma cidade celestial, há uma morada, há uma rua de ouro. As pessoas querem o ouro. Ah, eu quero usar um anel de brilhante. E que adianta? O anel vai ficar, né? Agora, lá em cima, no céu, está tudo preparado. Já está tudo pronto para aqueles que querem. E lá não é de passagem. Lá é eternamente. Você tem que pensar, você não tem que ter medo de morrer. Você tem que ter medo para onde você vai depois da morte. Porque muita gente acha que não buscando a Cristo, não entregando a vida a Jesus, não querendo ter uma intimidade com Jesus, vai ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu. Dá a impressão que o céu não tem portão. Parece que é a casa da sogra. Todo mundo entra e faz o que quer. Não. Para ir para o céu, o nome tem que estar escrito no livro da vida, a pessoa tem que buscar Jesus. Jesus falou o que para um jovem rico? O jovem rico chega no Jesus e fala assim, Jesus, eu quero te seguir. Aí Jesus fala, você quer? Tá bom, então você vai ter que fazer isso. Não, tudo isso eu já faço, Jesus. Aí Jesus falou, então tá bom, você já faz? Então agora você vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, volta e me segue. Ele voltou? Não, porque ele foi preso às coisas da terra. Enquanto as pessoas estiverem presas às coisas materiais da terra, ao carro, às roupas, à piscina, ao emprego, à profissão, às coisas, ao ouro, à prata da terra, ela não vai herdar o reino dos céus. Porque a Bíblia diz assim, não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem corrói, mas ajunteis tesouros no céu. Que tesouro é esse? Buscar ele, falar dele, resgatar almas, resgatar vidas, amar o próximo. Você tá entendendo? Aí a sua coroa tá preparada ali em cima. E lá é eterno. Então, no céu é eterno. E no inferno também é eterno. E o inferno tá dizendo, ranger de dente e choro. Choro e ranger de dente. Não vai pensar que você vai pro inferno que você não vai ter consciência. Você vai ter consciência sim. Porque seria muito fácil a gente... tá aqui e chegar no inferno e não lembrar de nada, né? Aí a gente ia poder fazer o que quer, né? Tá, já que não vou pro inferno, não vou saber quem eu era na terra, o que eu fiz, vou fazer tudo, vou me prostituir, vou fazer o que eu quero, vou roubar, vou matar. Não. Então no inferno é eterno. E uma vez indo pro inferno, não tem mais volta. O que fala sobre a passagem do rico e de Lázaro, né? O que diz ali, né? O rico falou o quê? Lázaro, põe o dedo só que for na água, põe na minha boca que esse lugar que eu tô, tá? Eu tô sofrendo, tá queimando. Aí, quem está desse lado não passa para isso. Então manda pelo menos um anjo lá embaixo avisar a minha família para não vir para esse lugar de tormento. Mas tá sendo pregada a palavra de Deus. Eu tô aqui pregando para você. Então, se amanhã você chegar no céu... E você não quiser Jesus, diz a você, mas ué, como assim? Eu levei o pastor Rony lá no seu podcast, você ouviu falar de mim e você disse que não ouviu? Não tem como, uma mula falou com um profeta, as pedras vão clamar, aonde você vai é rádio falando de Jesus, é televisão falando de Jesus, aonde? Todo mundo falando de Jesus, então não tem como dizer que não ouviu falar de Jesus, né? Ou é céu ou é inferno. Não tem outra. Não tem reencarnação. Eu vou reencarnar. Você não vai reencarnar em lugar nenhum. A vida é essa e acabou. E o máximo que a gente vive na Terra é 70 anos. Depois, a Bíblia diz, quando você chegar nos 70 anos, é cansaço e enfado. E se você passar dos 70, você só tá fazendo hora extra. Ai, meu Deus. Eu já tô quase perto. Tô com 55. Então, 15 anos. E o que é 15 anos pra nós? Tá entendendo? Tapinha. Então, vamos pro céu. Isso aí. Né? Isso e aí. vamos entender que enquanto estamos vivos, Jesus está às portas, batendo para entrar. E quando a gente abre o nosso coração, você que está aí do outro lado,
passando por uma dificuldade, por uma situação financeira, por uma dívida, por um casamento destruído, por uns filhos que estão na prostituição, nas drogas. Você que está aí do outro lado, Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e faço morada. Eu curo, eu saro, eu transformo, eu realizo, eu mudo. Haveria alguma coisa impossível a mim? Nada. O impossível. Faz o que cabe a você fazer. O que é possível. Meu braço, a xícara tá aqui, ó. O meu braço chega até aqui. Aí Jesus fala: é até aí, faz o que você tem para fazer e deixa que eu trago até você o impossível. Então Deus manda te dizer para você: faz a tua parte e deixa o impossível para eu fazer. O médico diz que não tem cura, eu curo. O médico que a pessoa diz que a porta está fechada, eu abro. A pessoa diz que não tem solução, eu tenho solução. Eu sou a solução, diz o Senhor Jesus. Eu sou a porta. E aquele que entra por esta porta, que sou eu, vai encontrar pastagem. Jesus nunca vai desamparar você. A Bíblia diz que você nunca vai ver uma pessoa mendigar o pão, um justo mendigar o pão. Se ele cuida dos pardais, quem quer criar um pardal? Ninguém quer criar um pardal. Ninguém quer pôr um pardal dentro da gaiola. Mas Jesus cuida de todos os pardais, todos eles comem. Por isso que quando eu vejo pardal, vejo pombinha na rua, eu falo: Jesus, o Senhor está alimentando, o Senhor cuida. Deus cuida de você. Então que você possa entender no dia de hoje que Ele está batendo aí na tua casa e Ele quer entrar. E quando Ele entrar, tudo na sua vida vai transformar. Transformou na minha, eu sou um milagre real, vai transformar na sua. E Jesus não tem filho predileto. Ele ama todos iguais. Todos. Nós amamos todos. Pode vir o pobre, pode vir o rico, pode vir um bilionário, não importa. Jesus não tem filho predileto. Não são as coisas que vai te levar a morar no céu. Não, não. É a transformação, mudança de caráter, né? Ter identidade. Eu sou de Cristo Jesus. Aí sim, esses entrarão no céu. Aquele que verdadeiramente viver a palavra dele, comer e seguir ele. Porque tem que seguir. Não adianta só ouvir. Eu ouvi falar, mas hoje eu falo de poder andar. Ande com ele nessa tarde e compartilhe esse programa, curte esse programa, segue esse programa. E quanto mais pessoas você mandar, mais Jesus vai fazer milagre aonde você estiver. Ai, que bênção, que coisa mais boa, gente. Bom, infelizmente a gente tem que acabar. Claro. Mas como você falou que vai voltar em outubro, né? Então eu vou Aí eu volto aqui para contar as novidades. Ótimo. Me segue nas redes sociais. Isso. Né? Que depois eu vou deixar aí. Mas é PR Rony com Y Oliveira. Meu Instagram, vai lá assistir Karina Bach. Um ano atrás eu gravei esse programa, gravei agora. Vai, me procura aí nas redes sociais, no TikTok. Pastor Rony Resgatados pela Fé. E você vai saber um pouco mais da minha história, né? Curte, compartilhe, porque agora meu alvo é ir pra África, né? Agora eu fui convidado para ir pra China, para pregar nas igrejas subterrâneas da China. Olha que bom. Né? E lá estão matando pastores. E eu vou. Né? Pregar o evangelho nas igrejas subterrâneas. Então, quem quiser me seguir, me siga, né? Vai saber um pouquinho da minha história. Ótimo. Quem quiser me chamar, pode me chamar. Estou disposto a ir pregar na sua igreja. Não estou preocupado qual é a sua igreja. Hoje estou aberto a pregar em qualquer igreja. Até em ar livre, até em casa, pode me chamar. Né? Que bom. É difícil trazer você na minha igreja? Não é difícil, porque eu não cobro, né? As pessoas me dão o que querem, né? E eu vou. Então pode me chamar. Estou aberto para qualquer denominação. Desde que eu possa falar de Jesus, tá tudo ok. Gente, olha, um prazer. Eu que agradeço. Imenso sua presença aqui. Amém. Foi gratificante, ainda mais nessa volta agora do meu podcast. Eu espero que muitas pessoas assistam, sim, claro. Muitas pessoas comecem a te seguir. Com certeza. E quando vier para Guaxupé novamente, estarei o Marcos aqui. Vai avisar, eu vou divulgar nas redes sociais. Sim, quero trazer. E tenho certeza que você ainda tem muito caminho bom. Com vai certeza. Resgatar muitas pessoas. Muitas nesse vidas. Nesse teu jeito natural, Amém. transparente de falar, que Amém. é isso que as pessoas precisam. Amém. Né? Você é a prova viva, né, de que viver na fantasia não leva a nada. Viver né? num mundo de Hoje você é realizado, eu tenho certeza. Com muito certeza. mais realizado. Eu vivia num mundo mentiroso. Hoje eu vivo num real.
né? Isso aí. Muito obrigada. E eu que agradeço. Obrigada. Até mais, pessoal. Curtem, compartilhem. Até a próxima. Até a próxima. Eu posso.